Então tá, pessoal, vamos lá. Tá gravando aqui já, falando aqui um pouquinho da linguagem JavaScript. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Estão, né? Beleza, beleza. Falar aqui da linguagem JavaScript, certo? É, Então, assim, assim desde todas as aulas até então, eu mostrei esse slide aqui falando das três camadas, né? E assim, a gente já fez uma parte do curso estudando HTML, né? O HTML viabiliza o conteúdo da página, certo? Depois a gente falou de CSS, um pouquinho de CSS, três aulas ali, né? Falando sobre estilos, sobre apresentação. E a gente falou uma série de coisas ali que são importantes também para programação. Depois a gente vai ver como é que o CSS se encaixa com o JavaScript, tá? E agora a gente vai ver aqui comportamentos, né? Assim, a gente vai aprender a programar a nossa página, a reagir a cada ação do usuário. Então, assim, o usuário clicou no botão, o que, que vai acontecer com o botão? Assim, o que, que eu vou programar ali para acontecer? Eu vou contactar com o servidor, vou mostrar uma coisa para o usuário, né? Quando o usuário ele passa com o mouse em cima do menu, o que, que acontece? O menu abaixa, né? Aparece as opções, o que, que acontece? Isso aí tudo é programado com JavaScript, tá? E aí vocês devem imaginar que é uma camada extremamente importante, né? Porque sem JavaScript nosso conteúdo ficaria totalmente estático, né? Sem mudanças, certo? Claro que o CSS a gente consegue criar algumas mudanças ali, algumas animações, mas assim, coisas muito básicas, o grosso mesmo a gente faz aqui com a linguagem JavaScript, então é uma linguagem extremamente importante aqui para o nosso curso, mesmo porque a gente vai usar ela não só para o front, né? A gente vai utilizar ela para o back também, né? Então ela é muito importante. A linguagem, eu vou falar um pouquinho do histórico da linguagem, tá, pessoal? Vou falar aqui um pouquinho de como é que ela surgiu. E ela surgiu com esse camarada aí, o Brendan Eich. Ele surgiu, assim, esse cara aí, ele foi chamado para trabalhar na Netscape por volta de 95. E ele foi chamado justamente para isso, para criar uma linguagem que fosse rodar no browser, né? A Netscape é a empresa que depois deu origem ao Mozilla, né, que a gente conhece hoje, né? Naquela época ela tinha ali um browser chamado Netscape Navigator, que ali rodava o HTML, né, coisas muito básicas, mas faltava uma linguagem ali para eles fazerem colocarem algumas, né, algumas assim, regras de validação para formulários, né? JavaScript naquela época era usado mais para isso, né? Essa era a intenção. Que assim, o HTML já tinha formulários e era importante você ter uma linguagem para validar os itens daquele formulário, certo? Então, assim, o JavaScript nasceu com essa finalidade. Então, ele já nasceu com a ideia de ser uma linguagem muito simples. A ideia era ser uma coisa muito simples, não uma linguagem muito sofisticada. Uma linguagem bem básica para que você pudesse fazer coisas básicas ali na página do usuário, no formulário, nos dados e tudo mais, tá? Essa linguagem, ela não possui conexão com Java, né, a não ser pela sintaxe. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, assim, de como é que surgiu esse nome JavaScript, mas o fato, assim, de Java, ela tem algumas convenções, por exemplo, aqui em JavaScript a gente usa, né, o camel case, né? A gente tem APIs, como por exemplo a API Math, que também tem, né, em Java. A gente tem algumas coisas semelhantes, mas o fato é uma linguagem totalmente separada, totalmente nova, tá? E a ideia aqui, né, que o JavaScript ele surgiu de uma estratégia o nome no caso, né, surgiu de uma estratégia de marketing de pegar carona na popularidade da linguagem Java. Porque, assim, nessa época aí, por volta de 96, né, por aí, 95 também, a Netscape, ela tinha uma relação muito forte com a Sun, que a Sun era quem era dona do Java naquela época e depois foi comprado lá pela Oracle, né? A Sun foi comprada pela Oracle há anos atrás aí. Né? Naquela época, assim, quem detentia o nome, né, da patente do Java era a Sun, e a Netscape tinha uma relação muito forte ali com a Sun, mesmo porque eles tentavam rivalizar com a Microsoft, né? Nessa época tinha uma guerra muito forte entre as companhias de software, tá? Tinha uma guerra forte, a Netscape durante muito tempo guerreou mesmo com a Microsoft, um tentando derrubar, né, assim, o outro, tá? A gente pode contar um pouquinho mais dessa história aí depois, mas tinha essa guerra muito forte. E o JavaScript ele surgiu de uma estratégia de marketing de pegar carona com a popularidade de Java, né?
Mesmo porque o JavaScript, quando ele surgiu, ele se chamava Mocha, né? Era o primeiro nome da linguagem, Mocha. Não lembro exatamente qual o significado de Mocha, tá? E aí, no mesmo ano, eles resolveram mudar o nome da linguagem para LiveScript, porque a Netscape ela tinha ali uma série de pacotes, uma série de softwares relacionados com uma família Live, né, de software, né? Tinha Live e e outras coisas assim. Aí criaram esse LiveScript e depois, assim, a partir dessa associação com a Sun, eles resolveram mudar para JavaScript. A, a, a própria Sun, ela chegou a recomendar, né, para Netscape de inserir o Java no browser, né? Assim, vamos pegar o Java, vamos botar no browser porque está aí problema resolvido, não precisa inventar uma nova linguagem. Mas o pessoal da Netscape ali, junto com o Brandon Eich, eles disseram, não, a gente está pensando aqui numa coisa mais simples, uma linguagem de script mais simples, para fazer coisas básicas aqui, não faz sentido a gente botar uma coisa tão completa, né, tão complexa também. Aqui dentro do browser vai ficar tudo muito pesado, então eles, né, resolveram fazer uma coisa do zero também. O próprio Brandon Eich, quando ele chegou na Netscape, ele sugeriu assim, não fazer uma linguagem nova também. Ele sugeriu a adoção de uma linguagem antiga chamada Skin. A ideia dele era pegar o Skin e colocar no browser, mas o Skin tinha uma sintaxe muito pesada, né? Tinha assim alguma semelhança com o uma linguagem funcional que eu estou tentando lembrar, mais conhecida, não é o Haskell não. Sim, esqueci o nome da linguagem, mas o fato é, o Skin tinha uma sintaxe muito difícil de se manter, muito difícil de se trabalhar. E é por isso que surgiu aí uma nova proposta baseada na sintaxe do Java, né? Tá bom? A linguagem ela é interpretada, certo? Não é compilada, é interpretada. Ela tem alto nível, claro. E a tipagem é dinâmica, né? Assim, é uma tipagem que é diferente, né, de muitas linguagens. A tipagem dinâmica é assim: o tipo da variável está associado ao valor que a variável tem num dado momento. Então, se, por exemplo, se a variável ela possui o valor 4, então o tipo da variável vai ser number, né, porque né, o valor dela é numérico. Mas se logo depois eu mudar esse valor, por exemplo, para o fun, então a variável que antes era numérica passa a ser string, tá? Então, assim, isso é dinâmica, né? Isso é tipagem dinâmica. O tipo ele varia conforme o valor que a variável está assumindo em um dado momento, tá? E claro, também a tipagem é fraca, né? Assim, quando a gente declara uma variável, a gente não define o tipo da variável, uma tipagem fraca e dinâmica, tá? Ela aceita os paradigmas funcional e orientados a objetos, sendo que a orientação a objetos da linguagem é baseada em protótipos, então assim é diferente daquilo que a gente está habituado a trabalhar. Aqui, por exemplo, até 2000 até 2015, a linguagem JavaScript não possuía, por exemplo, classes, não possuía a palavra-chave class. Para você criar um objeto, você podia usar de protótipos, né? Você criava um protótipo e a partir desse protótipo você criava novos objetos, tá? Então, assim, você tinha um objeto protótipo, você não tinha uma classe, mas aquele objeto protótipo ele era em si um outro objeto, tá? Então, assim, é diferente. Apesar de que, a partir de 2015, com o surgimento da palavra-chave class, você pode criar classes agora. Então, assim, se aproximou mais da orientação a objeto convencional. Mas antigamente a gente tinha que fazer, eu dava até no curso aqui, né, que esse curso do desde 2012, eu ensinava aqui, por exemplo, a você construir objetos fábrica, né, para você, o objeto fábrica nada mais é do que o objeto que você usa para criar novos objetos, tá? Enfim, era uma coisa diferente, mas a linguagem realmente ela foi na direção, né, uma direção assim de se aproximar das linguagens de orientação a objeto mais convencionais, tá? Mesmo assim, mesmo tendo a palavra-chave class, e mesmo sendo um pouco mais próximo, né, de orientação a objeto convencional, o fato é que por trás dos planos, lá no fundo, o que está acontecendo mesmo é a orientação a objeto baseada em protótipo, tá? Então você pode acessar o protótipo de um dado objeto, você pode criar objetos a partir de outros objetos e por aí vai. Você ainda pode fazer tudo isso. Atualmente a principal linguagem client-side para a web, né, é aquela linguagem que roda nos browsers web, certo?
E ela possui nome oficial, né, ECMAScript, né? Então eu já falei, né, sobre que ela já foi chamada de Mocha, já foi chamada de LiveScript, já foi chamada de JavaScript. Na verdade, assim, na verdade não é nada disso. Na verdade, o nome oficial é ECMAScript. E JavaScript é, na verdade, um nome fantasia, só que a gente adota para a linguagem porque se popularizou, né, com esse nome, tá? Certo? Tá, então, essa foto aqui é a foto do Brendan Eich, tá, pessoal? Né, aqui atrás está a foto do Mozilla. O Brendan Eich chegou a ser CTO ali do Mozilla durante um tempo, mas ele foi contratado inicialmente para trabalhar, para desenvolver esse browser aí. Aliás, essa linguagem, né, para os browsers, né? Então aqui um breve histórico da linguagem, né? O ECMAScript, né? Aqui eu estou falando do ECMAScript, ele surgiu em 97, apesar de que a linguagem JavaScript ela surgiu lá em 95, né? Mas em 97, o pessoal da Netscape, deixa eu tentar contar a história toda aqui, né? A história mais ou menos, né? Assim, nessa época aqui, 96, 97, existia uma guerra muito forte, né, conforme eu falei, com a Microsoft, né, porque a Netscape, ela criou o primeiro grande browser da web, que foi o Netscape Navigator, e a Microsoft, ela, né, não levou muito a sério a web no começo, né, ela postergou, né, a criação do primeiro browser, certo? Então a Netscape, ela desenvolveu o primeiro browser, que foi o Navigator, e aí, quando o Internet Explorer surgiu, ele já estava muito atrás, né? Já estava bem atrás aí da Netscape. E a Netscape, assim, ela estava com um poder muito forte assim, naquela época a Microsoft se viu ameaçada até pela Netscape. Assim, como estava rolando essa guerra aí, né? Quando a Netscape ela mudou o nome para JavaScript, né, junto com a Sun, eles registraram esse nome e aí a Microsoft não podia usar esse nome, né? Não podia usar JavaScript, nem podia implementar uma coisa assim lá no browser dela. Aqui a Microsoft fez, ela fez a engenharia reversa da linguagem. Olha só como tinha tanta treta, pessoal, tinha muito treta assim em relação a isso no passado, né? A Microsoft fez a engenharia de reversa da linguagem. Ela não podia usar o nome JavaScript, então ela criou a linguagem JScript, isso é JScript, e aí que passou a rivalizar com o JavaScript. E aí a Netscape, né, com medo de perder, né, assim, com medo do JScript ele tomar conta, né, e virar uma coisa oficial, aí a Netscape ela entrou em contato com o ECMA, que é o Instituto Europeu para Normalizações, né, para a criação de padrões, e o ECMA, eles toparam, né, desenvolver uma padronização, né, uma especificação para a linguagem, e aí o nome da linguagem mudou para ECMAScript. Tá? O nome da linguagem mudou para ECMAScript, apesar de até hoje a gente utilizar o nome fantasia, né, JavaScript. Né? Então, assim, tem esse histórico aqui, né? Assim, até 99 a gente chegou na versão 3, e vocês veem que, assim, de 99 até 2009 não teve nenhuma versão para a linguagem, porque a versão 4 da linguagem foi abandonada. Então a gente teve aí, né, 10 anos com esse gap, né, sem evolução da linguagem. Esse gap aí também, ele também aconteceu com o HTML, né, porque nessa época aí o W3C passou a trabalhar no XHTML, conforme a gente viu lá na aula do HTML. E aí eles perderam muito tempo com isso, então o HTML também ficou encostado durante muito tempo. O fato é que, assim, teve 10 anos aí sem muita evolução do CSS, do HTML e do JavaScript, né? Mas aí, a partir de 2009, né, surgiu aqui a versão 5, começou a se trabalhar no HTML5 também, e logo depois, na verdade 6 anos depois, veio o ECMAScript 6, e no 6 teve uma grande diferença, né? O 6 ele criou lá as classes, a palavra-chave class, eles também criaram várias coisas, por exemplo, template de string, né, a opção de você fazer spread de objetos, criaram várias coisas novas ali. E a partir daí, cada ano, né, a linguagem ela tem evoluído um pouquinho mais, né? Você vê que a partir daí, né, a web se transformou numa coisa tão importante que a partir daí, né, assim, se formou um grupo, né, para fazer a evolução aqui dessa especificação chamada ECMA 262, né, conforme está dito aqui no slide, tá? Tá, pessoal? Então, um pouquinho do histórico aqui da web, né?
E assim, eu até posso até dizer que eu vivi um pouquinho disso, porque eu realmente trabalho com web desde 98, 97, tá, pessoal? Por aqui eu cheguei a usar aqui o Netscape Navigator. Eu lembro direitinho lá que, assim, quando você acessava um site, aparecia uma animaçãozinha lá de um leme, um leme ali, uma animação de um leme no browser. Era uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Mas mas enfim, foi o grande primeiro browser aí que a gente teve aí para navegar na internet, né? Tá? É, a linguagem, né, ela sofreu influência de várias outras linguagens de programação. Tá? A gente não cria uma coisa do zero, né? A gente sempre, né, se baseia em algo para, né, inventar uma coisa nova, né? Então, o JavaScript ali ela teve influência do Java, né, que ali você pegou a sintaxe, algumas convenções, certas APIs, né, como por exemplo a API Math, né? Você tem ali influência do AWK, porque aqui a gente tem um tipo de função chamado funções de primeira classe, a gente vai ver bastante sobre isso. Funções aqui funcionam de maneira bem diferente do habitual, do que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente já viu, né, que eu posso atribuir uma função para uma variável, eu posso passar uma função como um parâmetro para outra função. Dentro de uma função, eu posso retornar uma função, tudo isso é possível aqui, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, ó, opa, aqui no nosso código, aqui, né? Eu posso aqui, de boa aqui, criar uma função, né, com a palavra-chave function, né? E aqui eu não tem nenhum problema fazer isso aqui, ó, return function, né? Com alguma coisa aqui, né? Aqui, assim, é possível a gente retornar, criar funções aqui com arrow functions, né? Dá para fazer isso. Então, assim, opa, deixa eu, assim, né? Que não teria esse function para arrow function, né? Tá, então, isso aqui é possível fazer. Eu posso passar parâmetros para uma função, sendo esse parâmetro uma outra função. Tem várias coisas que eu posso fazer aqui, isso não vem, né? Isso vem mais de linguagem funcional. Né? O Java tem um pouquinho disso também. A gente vai ver bastante sobre isso aqui nas aulas seguintes aí, tá? Como é que funcionam funções aqui, tá? A orientação objeto baseada em protótipos veio lá do Self. Do Perl, a gente teve as expressões regulares, né? Várias linguagens usam a forma de expressão regular do Perl. Do Ikin e Tim, a gente tem aqui os closure, que a gente vai ver também, que é isso aí depois. E JavaScript também é uma linguagem baseada em protótipos. Aliás, baseada em protótipos não, desculpa, baseada em eventos. E essa ideia de ser baseada em eventos, ela surgiu aqui, né, do HyperCard, que é uma plataforma gráfica da Apple que era baseado nessa linguagem aqui, olha, que é uma linguagem orientada a eventos. Né? E ser orientado a eventos é isso, assim, quando o cara clicar no botão, o que vai acontecer? Eu vou poder programar, né, um handle, né, um script que vai executar um código, né, na hora que o usuário clicar no botão. Né? Então, assim, todo o JavaScript é baseado nisso, né? Como reagir, o que vai acontecer na medida que o usuário vai interagindo com a página. Então, por eventos, a gente tem várias coisas, né? Tem o evento on-click, tem o evento on-mouse-over, tem on-double-click, tem on-load, tem on-keypress, né? Quando é ação de evento de teclado, tem on-keydown, tem on-scroll, tem várias coisas aqui que a gente vai ver. A gente vai ver lá nas, mais adiante aqui no curso, tá? Tem eventos relacionados com formulário, né? Então, por exemplo, tem o on-blur, tem on-focus, tem várias coisas relacionadas com formulários que a gente vai ver também posteriormente, tá? Então, essa ideia de ser baseado em eventos, né, orientado aos eventos aqui do HyperTalk, né, que surgiu com a Apple, vê que é uma coisa que é até, né, anterior ao web, que a web surgiu alguns anos depois, né? Mas né, a Apple já tinha inventado uma interface, né, mais ou menos nesse esquema aqui, como está mostrando a figura aqui, tá? É uma das linguagens mais populares da atualidade, se não a mais, tá?
gente vai ver estatísticas aqui que mostram que é a linguagem mais popular da atualidade, na verdade. Ela tem uma grande comunidade, tá? Tem várias conferências, então, assim, é uma comunidade muito ativa. Isso é muito legal porque, assim, se você estiver passando por qualquer problema, você vai na web e você vai encontrar pessoas que passaram por aquele problema e conseguiram resolver. Então, assim, isso é muito legal porque, né, de você trabalhar com uma linguagem muito popular, porque você sempre vai encontrar uma solução porque você está passando lá na internet, no Stack Overflow e por aí, né? Por aí vai, né? E bem como também frameworks, né? É legal você trabalhar com os frameworks mais usados, né? Mais populares por isso, porque você vai ter muita documentação, você vai ter muito vídeo no YouTube, você vai ter muitos postagens lá no Stack Overflow, né? Então é por isso que assim, aqui no curso a gente prima muito pela popularidade, né? Assim, eu vou usar aquilo que não só é popular, como também é, enfim, aquilo que é popular, que é bastante utilizado para a gente poder, né, ter essas fontes de informações aí na internet, né? E assim, a coisa quando é popular também, ela quer dizer que ela está sendo muito utilizada pelo mercado, né? E por estar sendo muito utilizada no mercado, isso é muito bom, né? Porque aqui você está aprendendo coisas que provavelmente você vai se trabalhar no mercado de trabalho, então, né, a popularidade também é importante por causa disso, né? Ele é muito utilizado no front-end e back-end de sistemas web, né? Claro, né? Principalmente no front-end. Front-end é a única linguagem disponível aqui para a gente programar sistemas web. Ela é utilizada em televisores Smart TV. É usada em sistemas operacionais na forma de widgets. Eu lembro que o Windows 8, se não me engano, né, usava widgets implementados em JavaScript, CSS, HTML. Não sei como é que está isso hoje em dia, porque eu não acompanho muito o universo Windows. É, plugins para softwares gráficos como Photoshop você pode criar, né, aqui com JavaScript. Plugins para browsers, desenvolvimento de jogos, né? Por exemplo, a gente tem o RPG Maker que a gente utilizou para criar a gamificação do CodeBench. E ali você pode desenvolver plugins, você pode implementar tudo o jogo ali baseado na linguagem JavaScript. Tá? E essa popularidade em diversas plataformas gerou inúmeros interpretadores da linguagem que procuram ser compatíveis entre si. Isso aqui é um ponto importante porque, assim, por exemplo, quando você está usando o Chrome, você está usando o V8, que é um interpretador, é uma engine JavaScript implementada pelo Google. Mas se você for usar o Firefox, já é uma outra engine, já é uma outra implementação da linguagem. Tá? E espera-se que esses interpretadores sejam compatíveis entre si, de forma que aquilo que você faz para o Firefox também vai funcionar no Chrome, né? Essa é a ideia. Mas, assim, a gente já teve muito problema com isso no passado, né? E como eu falei, assim, né? No passado a gente tinha essa guerra entre os browsers. Então, por exemplo, era muito comum no passado um browser ele criar coisas a mais na linguagem que fugiam da especificação da linguagem só para os desenvolvedores verem aquilo como uma vantagem e passar a criar sites apenas para aquele browser, né? Então, assim, tinha muito disso no passado, muito disso mesmo, essa guerra aí, né? E a Microsoft era campeã disso, né? De fazer coisas ali que só funcionavam no browser dela. E aí, por exemplo, a Netscape não podia implementar porque tinha regras de patente e tudo mais. E aí os desenvolvedores, tá, esse browser aqui da Microsoft tem essas coisas a mais aqui, vou usar ele, vou negligenciar aqui, né, o Netscape, isso era muito comum antes, tá? Que bom que assim, atualmente a gente tem uma especificação padrão da linguagem, né? Por exemplo, o ECMAScript ele é mantido por aquele grupo lá, o ECMA 262. A árvore DOM é mantida pelo W3C, depois a gente vai falar sobre a árvore DOM, né, sobre a API de manipulação lá de elementos do HTML e CSS. É mantido pelo W3C, então a gente tem órgãos centrais que cuidam da especificação da linguagem, e aí todos os browsers eles tentam seguir essas especificações e as coisas ficam, né, bem compatíveis entre si, tá? Mas assim, no passado não tinha essa vantagem que tem hoje não. Aqui nesse survey do Stack Overflow, o Stack Overflow, ele de vez em quando, na verdade todo ano, ele solta ali um survey, né, com pesquisa com desenvolvedores, com usuários, né, sobre uma série de tecnologias, né? A gente pode até pesquisar aqui, ó.
Overflow Survey 2021, ó. Tá aqui ele mostra estatísticas de uma série de coisas aqui, tá? Que vale a pena a gente ver. JavaScript. Olha só, tá? Essa estatística que eu estou mostrando aqui, essa vê que está 68 aqui, é porque eu estou mostrando estatísticas aqui dos desenvolvedores, olha só, essa aqui, tá? Vê que há muita resposta, né? Como é que eu botei azul assim, pessoal? Alguém faz ideia de como é que eu coloquei azul assim? Azul com o pano de... o background branco? Eu fiz isso aqui, né? Eu vim aqui, um inspect, e vim, por exemplo, aqui no... Eu vim aqui no... Calma aí. Ah, tá aqui. Eu vim aqui, por exemplo, no body. O body, por exemplo, aqui trazendo background vai ser esse cara aqui. Eu botei né, branco. O color, né, a fonte, eu vou botar preta aqui. Né, a gente vai mexendo aqui, aí as coisas vão... Opa! Aí as coisas vão mudando aqui, né? Aí depois você clica aqui, vai em inspect, muda a cor aqui também para outra cor. Assim que eu fiz, assim que eu botei lá, né? Essa cor que tá lá, essa cor azul aí, tá? Só curiosidade. Então aqui, JavaScript está com 68%, né? Assim, 2017, que eu também mostrei essas estatísticas aqui, você vê que a linguagem está crescendo, né? A utilização. O Python, engraçado, o Python cresceu bastante também, saiu de 32% para 41%. O TypeScript ele tem crescido muito nos últimos anos, né? Assim, 2017, 9,5%, aqui já está 36%. Né? Você vê que o Node está aparecendo aqui também, enquanto aqui não tinha Node. Então, assim, olha só. Das linguagens mais usadas, olha só, que a gente tem para web aqui. JavaScript, HTML, CSS, TypeScript, Node. Você vê que assim, o mundo web aqui domina realmente a computação, né? As linguagens mais comuns, mais utilizadas são aquelas das plataformas web. Então, daí a importância do nosso curso aqui, né? Você se formar, por exemplo, em engenharia de software e não conhecer aqui, não saber fazer uma aplicação web é ruim porque o mercado ele se direciona muito para isso, né? Você vê que tem JavaScript é muito mais utilizado do Python porque justamente aplicações web ganhou uma importância muito grande aí na última década, certo? Tá bom? O GitHub também tem algumas estatísticas lá de qual é, por exemplo, o repositório mais ativo, total de push, total de pull request. E JavaScript está lá no topo, tá? Entre as mais utilizadas. Tá? Entre as mais utilizadas não, a mais utilizada. Seguido de Java, seguido de Python, tá? Então, assim, realmente assim, uma linguagem muito utilizada aí, a importância dela então é muito alta, daí também a importância do nosso curso aqui, né? E aí sobre frameworks JavaScript, vê que eu estou fazendo uma baita introdução à linguagem aqui, né, pessoal, falando de várias coisas diferentes aqui, daqui a pouco a gente vai chegar daqui a pouco a gente vai chegar aqui na linguagem, tá? Só ver se está gravando aqui, está gravando. Qualquer dúvida podem postar aí, tá? A gente também tem vários frameworks. Aqui eu coloquei tanto frameworks. Aqui eu coloquei mais frameworks para o front, né? Aqui, por exemplo, o jQuery, o Angular, o Vue, o React, o Next. Né? Isso aqui tudo são né, frameworks para o front. Se bem que o React, ele não pode, às vezes, assim, ele não é exatamente um framework, né? Porque, na verdade, um framework é um troço que dá para ti uma série de recursos, uma série de coisas já prontas, né? Para você apenas inserir essas coisas já prontas lá na tua aplicação. Né? O React é mais uma biblioteca mesmo. Ele não te dá muita coisa pronta, não. Ele não te dá coisas prontas, não. O que ele dá, na verdade, para você é uma nova forma de programar JavaScript lá no front, tá? E uma forma bem conveniente. React é uma coisa bem legal, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o Next, que aí sim é um framework baseado no React. Então, assim, o React ele é uma biblioteca e o Next ele é um framework construído em cima do React. O Next vai te dar uma série de coisas já prontas, vai ser uma coisa mais opinativa que a gente chama, né?
tá? O Angular, né, é um framework bastante utilizado também, e vários outros aqui. jQuery eu já usei muito, inclusive já ensinei jQuery aqui no curso também há algum tempo atrás. Acho que eu ensinei só uma vez só. Eu acho que foi em PW2, tá? jQuery. Foi uma linguagem bem legal, mas assim, jQuery tem caído muito, por quê? Porque o React tem crescido. Você não usa os dois juntos, né? Ou você usa jQuery ou você usa React. Então, assim, como o React, o Angular, tudo mais tem crescido, então o jQuery tem caído. Quando a gente faz aplicações web utilizando APIs, o jQuery não entra, né? O jQuery entra mais quando você tem ali uma aplicação como essa que a gente vai aprender a fazer aqui no curso, né? Que é uma programação usando o MVC convencional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí depois, tá? Então, o jQuery se encaixa bem naquilo que a gente vai fazer aqui no curso. O jQuery é um troço bem legal. Apesar de que assim tem caído a popularidade dele, que ele era de longe antes, de longe mesmo o framework mais popular, mas hoje em dia o mais popular é o React. E tá aqui estatísticas, olha só, mostrando aqui, né, que o React ele é, né, o framework mais usado, framework, assim, o pessoal chama de framework, mas assim, não, de fato não é. É uma biblioteca lá, o framework, assim, na minha visão de framework é uma coisa diferente e algumas pessoas concordam comigo também. Tá? Então, assim, o React disparado aqui. Antigamente, né, o Angular, ele era muito junto ali com o React entre os frameworks mais utilizados, né? Mas o React realmente é muito bom, pessoal. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar com o Angular, no comecinho do Angular, a versão 1.0 dele, e assim, eu tive dificuldade, é um framework que era difícil de aprender, tinha assim, uma curva de aprendizado, né, mais longa. É claro que a versão 1 era uma coisa, a versão atual já é uma coisa totalmente diferente. Mas o fato assim, o React ele tem o React ele tem muita vantagens em relação ao Angular, assim, é um framework bem bacana de utilizar. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um site chamado NPM Trends, que Trends é tendências, né, do NPM, né? NPM é aquele pacote de gerenciamento do mundo Node. Aqui você pode colocar, você pode comparar a popularidade entre pacotes. Então, eu vou botar, por exemplo, o React aqui, React, Angular, o Angular aqui, vou botar, por exemplo, Vue também. E olha só, se eu botar aqui, por exemplo, 5 anos, olha só a popularidade do React em relação ao Angular. Até hoje eu vejo pessoas discutindo, né? Eu vou usar o Angular, o React. O fato é assim, o React, tá, você pode usar o Angular, sem problema nenhum. Mas o React é muito mais popular, né? Ele é muito mais popular. E por ser mais popular, aqui a ideia de ser popular não é vantagem de, por exemplo, não é, você Maria vai com as outras, ou só porque está todo mundo usando vou utilizar. Não, se é muito popular quer dizer que o mercado usa muito também. E por isso, se você quiser estar preparado para o mercado, você vai atrás das coisas mais populares. Você não vai ficar aqui estudando coisas que ninguém usa. Porque no mercado, né, isso não vai ter vantagem quase nenhuma, certo? Então você vai atrás do que o pessoal está usando aqui e está aqui, olha só. Como nos últimos anos, né? Lá atrás o React ele andava junto ali com o Angular, né? Mas atualmente o React está sendo muito mais utilizado. E eu estou falando muito do React porque tem uma propaganda do curso de PW12 que eu vou dar no semestre que vem, quem tiver interesse, né, de aprender o framework, né, só tá com a gente aí em PW2, tá? O Angular, ele é um framework desenvolvido ali pelo pessoal do Google, né? E o React desenvolvido pelo pessoal do Facebook, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, o jQuery que está entre o segundo mais utilizado, tá vendo? E o Express que a gente vai ver aqui no curso, tá? Aqui entre os mais utilizados também. E aí, olha só, eu posso usar, né, JavaScript, CSS, HTML para desenvolver aplicações de desktop. Inclusive, o Visual Studio, esse cara aqui, ele foi feito utilizando TypeScript, né? Utilizando TypeScript, né? Depois a gente pode falar um pouquinho de TypeScript. Inclusive, minha ideia, tá, pessoal, não é uma promessa, uma ideia que eu tenho é de falar de TypeScript em PW2, tá?
Assim, não é uma promessa mesmo, porque eu vou ter que mudar muito a estrutura do curso, vou ter que mudar slides e tudo mais, vai dar um trabalho, e no meio do ano eu estou meio sobrecarregado com o CodeBench, né, que é o novo sistema que a gente está fazendo, né, fazendo do zero, então está dando muito trabalho. Mas assim, em algum momento, talvez esse ano ainda já mude para TypeScript, porque TypeScript tem muitas vantagens em relação aqui a JavaScript, né? Esse cara aqui foi feito em TypeScript, né? Esse cara todo aqui, esse editor de texto aqui. Então assim, você pode, por exemplo, usando o Electron, usar o JavaScript, HTML e CSS para desenvolver aplicações que rodam diretamente no computador sem utilizar um browser, tá? O próprio Spotify, né, o Atom também, que é outro editor, foram feitos utilizando aqui o Electron também, tá? Você tem o Ionic, que você também pode utilizar, né, HTML, JavaScript e CSS para desenvolver aplicações mobile, tá? Então, você pode desenvolver aplicações desktop, mobile e para web, né, usando as linguagens aqui. Então, você não está restrito apenas a desenvolvimento de aplicações web, certo? E nós temos o Node, né? Nós temos o Node aqui, que a gente vai ver posteriormente, né? Depois de JavaScript a gente vai começar a falar do Node, que é uma engine, JavaScript roda no browser, então JavaScript você vai rodar no browser, vai rodar diretamente aqui também no desktop, no servidor, isso é bem legal. Aqui eu coloquei alguns frameworks web baseados no Node, né? Aqui no curso, por exemplo, a gente vai ver Express. Eu já falei do Sales já em algumas edições anteriores do curso. Para o CodeBench tem usado o Nest, tá? A gente tem o Adonis, que é muito opinativo, né? Assim, ele é muito opinativo mesmo. Para quem gosta assim de um framework mais completo, o Adonis é uma boa opção, apesar dele não ser muito popular, tá? Mas que a gente já viu, beleza? Aqui no curso vamos falar sobre o ECMAScript 15, tá? Porque na realidade até hoje é esse cara que a gente usa, porque é ele que revolucionou o JavaScript, né, em 2015, certo? O que veio depois, 2016, 2017, cada ano tem uma nova coisinha para a linguagem, mas é muito pouco em relação ao que veio em 2015, tá? 2015 é o que veio realmente assim revolucionar, né, a programação aqui do JavaScript, tá? Aqui algumas informações de compatibilidade que a gente pode ver nesse Can I Use aqui. Esse site aqui é muito bom para a gente verificar se, por exemplo, alguma coisa da especificação, que está lá na especificação do HTML, do JavaScript, ela já está disponível nos browsers. E mostra assim, quanto que os browsers já implementaram certas coisas aqui que estão, né, aí nas especificações. Né? Então, é um site que é bastante útil de conhecer. Tá? E Babel é um troço que é bem importante, que é assim, quando eu quiser trabalhar com funções, com elementos da linguagem, por exemplo, que foram criados no ano passado, em 2021 a gente teve uma nova versão da linguagem ECMAScript, né? Se eu quiser trabalhar com recursos do ano passado, eu vou ter um problema, porque a maioria dos browsers não são compatíveis com esses novos recursos. Então, o Babel, ele é um cara que converte, né? Ele converte, assim, um código de uma versão para o JavaScript para uma versão anterior. De forma que o Babel me permite, nesse momento, utilizar coisas que foram criadas no ano passado, e aí, né, eu uso o Babel para converter para uma versão anterior da linguagem, tá? Inclusive, a gente usa o Babel também para converter código TypeScript para JavaScript, porque o browser ele não entende TypeScript. Para eu usar TypeScript, eu tenho que compilar o JavaScript a partir do TypeScript. O Babel é uma opção para a gente fazer isso, tá? Então, beleza, pessoal. Depois dessa longa introdução aqui, introdução, aliás, à linguagem, né, ao histórico, a gente falou de várias coisas aqui, até demorou mais do que eu imaginava. A gente vai começar a falar aqui da linguagem mesmo, né? Vamos ver como é que a gente incorpora inicialmente aqui a linguagem aqui no browser para rodar, tá? Então, assim, da mesma forma como no CSS a gente tem um método embarcado, né, externo, lá a gente tem o método inline também. Aqui a gente vai ter o método embarcado externo. A gente também tem o método inline. Eu posso até mostrar depois ele para vocês, mas é um método que assim ele não é muito utilizado. Se bem que ele é muito utilizado em React, né? Em React o método inline é bastante utilizado, mas aqui a gente vai ver basicamente esses dois métodos aqui, embarcado e externo, tá?
Então, assim, o método embarcado é aqui, né? Eu vou criar aqui um código HTML. Opa. Aqui eu posso botar uma div aqui com um dado texto. E assim, o método embarcado, a ideia é você colocar aqui, antes do fechamento do body, uma tag script, tá? E aqui você vai colocar teu código JavaScript, console.log, por exemplo, o fan. Certo? Esse é o método embarcado. Da mesma forma como o CSS embarcado eu usava a tag styles aqui, eu vou usar a tag script para colocar aqui, antes do fechamento do body, o código JavaScript. Tá? Se a gente for carregar aqui nossa página agora vai estar assim, né? Tá aqui o parágrafo e tá aqui, né, o fan. O que tem aqui? Ele está reclamando aqui de um colchete aqui que eu não sei de onde está vindo. Ah, tá aqui, né? Eu devo ter pressionado alguma tecla sem querer aqui, né? Deixa eu apagar esse cara. Pronto, tá aí o fan, certo? Então, o console.log você já sabe, né? Pra gente registrar, né? Assim, né? Dados aqui, informações aqui, pra gente poder fazer um rastreamento, assim, do que está acontecendo no nosso código, né? Por que eu coloco aqui, pessoal? Por que a gente coloca aqui antes do fechamento do body? Porque assim, vocês imaginem que aqui eu posso, por exemplo, acessar, por exemplo, um botão. Por exemplo, usando aquele documents.getElementsById que a gente já viu, né, em aulas passadas, né, botão aqui. E é importante, né, que antes de eu executar isso aqui, é importante que o browser ele já tenha lido aqui anteriormente esse botão cujo ID é botão aqui, tá? Então, assim, como aqui eu estou referenciando elementos da página que estão ocorrendo aqui, né, aqui no miolo do body, então eu só posso colocar o script no final, porque aqui o elemento botão já vai existir, certo? Então é por isso que a gente coloca aqui antes do fechamento do body o script, tá? Eu posso até colocar aqui no começo, pessoal, aqui, olha. Eu posso até colocar aqui. Mas nesse código aqui eu não vou poder referenciar nenhum elemento interno da minha página, porque nesse momento aqui nenhum elemento do body existe ainda, tá? Então, por exemplo, posso colocar um console.log e o fan, não vai dar erro nenhum. Aqui, por exemplo, posso definir funções, né? Functions, por exemplo, soma, a vírgula b, return a mais b. Posso fazer isso por quê? Porque aqui eu não estou acessando nenhum elemento da minha página, tá? Mas se eu for acessar, eu vou ter que pegar esse cara aqui e botar lá no final. E por isso que, até por convenção, a gente passa, né, a colocar todo mundo aqui antes do fechamento do body, tá? Beleza? Então esse aqui é o método embarcado. A gente tem também o método externo, né? O método externo aqui eu vou também aqui antes do fechamento do body, eu vou pegar aqui, usar o atributo src para, né, colocar aqui, por exemplo, um script externo, né? Tem até aqui, a gente tem até criado, né? Um script.js aqui, por exemplo, né, que vai ser executado aqui, né, na nossa página, tá? Tá? Então esse aqui é o método externo, né? O método externo está referenciando um cara externo ao arquivo HTML, lembrando que isso aqui tem a vantagem de que no método externo o código do script.js ele é cacheado pelo browser, né? E como ele é cacheado pelo browser, todo o acesso subsequente que ele for fazer a outras páginas daquele mesmo site, o script já vai estar carregado lá, já vai estar, né, disponível para o browser. Não vai ser necessário fazer uma nova requisição HTTP lá para o servidor para baixar, né, o arquivo. Tá bom? Então, esse é o método externo. Então, olha só, aqui eu estou colocando, né, assim, os locais onde a gente pode, né, inserir script.
eu posso inserir ele onde eu quiser, mas se eu for acessar no meio do meu script algum elemento interno da minha página, algum HTML lá, algum elemento, eu vou ter que colocar ele no final da página. Então eu vou ter que colocar ele pelo menos depois de ter inserido esse elemento lá no meio da página, tá? Tá bom? Então aqui eu criei vários Hello Worlds, pessoal, para a gente já ir criando uma familiaridade com a linguagem, tá? Então, assim, vários Hello Worlds aqui, né? Então aqui eu criei, olha, um Hello World, onde eu posso, aqui, onde eu adiciono, né, uma tag script aqui de baixo, outra aqui em cima, e aqui eu estou referenciando uma função que foi definida aqui em cima, tá? Isso é perfeitamente possível aqui na linguagem, tá? Inclusive eu posso aqui, né, criar vários scripts aqui sem problema nenhum, tá? Isso também é totalmente aceito aqui pela linguagem, certo? Tá? Vê se tem pergunta. Beleza. Nós temos o mais aqui, é sinal de concatenação de strings ou sinal de soma para valores numéricos, certo? Então aqui, né, eu estou passando como parâmetro o valor icomp, né, esse cara que está recebendo, né, o parâmetro, né, na variável local, e eu estou concatenando o local usando o sinal de mais aqui, né? No meu alert, o alert é uma função que mostra uma caixinha de informação ali para o usuário, certo? Mostra ali uma mensagem ali para o usuário, tá? Aqui eu estou mostrando o return, né? Então aqui, ó, eu estou chamando bem-vindo e comp, aí o que for retornado por essa função, eu vou mostrar o alert aqui, são vários, né, hello worlds que eu estou criando aqui para vocês. Sempre mostrando isso aqui, né? Sempre dessa forma aqui. Sempre retornando essa string aqui, aliás, no alert, né? Aqui eu estou definindo uma função no arquivo externo e aqui eu estou chamando, posso fazer isso também, tá? Definir uma função no arquivo externo e chamar ela aqui no método embarcado, sem problema nenhum. Aqui eu tô... olha só o método inline aqui, pessoal, olha só, o método inline aqui, ó. Esse inline aqui, método inline, ele é baseado em eventos, né? Então, onload é um evento que é disparado quando o browser ele acabou de carregar toda a página. Quando o browser acabou de carregar toda a página, o elemento body ele dispara um evento chamado load. E aí, nesse evento, eu posso programar uma função para ser executada aqui, tá vendo? Bem-vindo e comp, e aí ele vai chamar essa função aqui. Então, assim, da mesma forma como tem onload aqui, eu tenho onClick, onKeyPress, onMouseOver, tem vários eventos, né, relacionados aqui, né, que eu posso adicionar nos elementos aqui da minha página, tá? Mas isso aqui não é a forma mais conveniente de a gente trabalhar com eventos. A forma mais conveniente a gente vai trabalhar depois. A gente não costuma trabalhar com muita coisa inline, né? Inline embola muito, né? Já pensou a gente ficar inserindo código aqui no meio do nosso código HTML, apesar de que, né? É engraçado, né? O React ele veio para bagunçar mesmo, né? Porque a gente faz muito isso aqui com o React, tá? Mas qual é a vantagem do React? Com o React a gente faz isso aqui o tempo todo. Mas qual é a vantagem do React? Com o React eu posso dividir uma página só em várias subpáginas. Uma página ela é construída a partir de, às vezes, centenas de componentes. E aí, por exemplo, se eu tenho um códigozinho pequeno, né, um pequeno HTML que tem um código inline assim, não tem muito problema, porque, né, o código é pequeno, eu faço minha chari, tá? Mas assim, se eu tenho às vezes um HTML, né, se eu for aqui, por exemplo, ó, acessar aqui, por exemplo, o G1 aqui, por exemplo, ó, acessar aqui. Olha só o HTML aqui. O HTML aqui tem quantas? Tem 5.000 linhas, ó. 5.000 linhas. Imagina você ficar colocando coisas inlines aqui nessas 5.000 linhas, né? É bastante coisa, né? Então, mostrei a página de 1, apareceu figura ali, né? Beleza. Tá, então a gente tem esses métodos inline aqui, certo? Depois vou até editar o vídeo aqui. Então eu também posso executar aqui, eu estou mostrando um hello world com um hello world aqui usando o Node, certo? Né, cria aqui uma função com Node,
né? Aqui eu estou executando ela, então, né, isso é totalmente possível aqui também, certo? Então, beleza, pessoal, vários hello worlds aí pra gente ver. E aí eu vou falar um pouquinho mais dos tipos aqui, né, da linguagem, né? Eu falei para vocês que a tipagem do JavaScript é dinâmica. Isso é o tipo da variável está associado ao valor que a variável tem naquele momento. Então, assim, aqui eu estou utilizando. Eu uso o let para definir uma nova variável, né? Para definir uma nova variável, eu uso o let ou uso o var. Né? Eu tenho essas duas opções aqui. E eu, mais tarde no curso, eu vou mostrar qual é a diferença entre let e var, tá? Aqui eu estou dizendo assim que inicialmente o valor da variável i é igual a 1. Então, nesse momento, o valor da variável, ela é, assim, o tipo da variável é number. Inclusive, a gente pode fazer aqui, pessoal. Aqui, olha. Node. Né? Aqui ele vai carregar aqui o node aqui. Aí aqui, ó, let i é igual a 4, por exemplo. Se eu for fazer, por exemplo, type of i, ele vai mostrar number para mim, tá vendo? Mas depois eu posso chegar aqui, não, eu quero que agora o i seja igual ao fan. E se eu for, opa. Ah, pessoal, eu não posso fazer let de novo, né? Deixa eu apagar de novo aqui, peraí. Eu vou fazer assim, let a é igual a 4. Aí, assim, o type of de a vai ser number, certo? Eu não posso fazer uma nova atribuição, né? Não posso fazer isso aqui, né? Eu tenho que apagar o let aqui, né? Não posso fazer uma nova declaração da variável, né? Que a já existe, então assim, aqui ela vai passar a ser, né, o tipo string, tá vendo? Type of a, né? Type of de a é string, tá? Beleza, pessoal? Então assim, a gente tem esses tipos numéricos aqui, number, string, a gente tem boolean, a gente tem object, a gente tem undefined, a gente tem o null não sei se é um tipo. O null eu acho que é um tipo objeto. Depois eu vejo isso aí. Mas esses são os tipos básicos aqui da linguagem, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre o number, string e boolean. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre object e undefined. Undefined, ele é um tipo que é atribuído a uma variável não inicializada. Olha só que bizarro, né? Isso é uma coisa que é diferente das outras linguagens. Quando você botar aqui type of, aliás, let b, né? Inicializei a variável aqui, né? Você vê que ela já até colocou aqui, olha. Se eu botar, por exemplo, type of b, ele vai falar para mim que o tipo da variável b é undefined. E o undefined é um tipo cujo único valor que a variável pode assumir é undefined. Bizarro, né? Eu posso fazer assim, por exemplo, olha. C, let C é igual, por exemplo, undefined. Olha só. Tipo C indefinido. Coisas que a linguagem, né, dá pra gente, né? O undefined, ele tá mais associado assim, né? Por exemplo, se você for associar, acessar uma propriedade que não existe, uma propriedade, assim, que não existe no objeto, essa propriedade, o valor dela é undefined, certo? E a gente vai ver depois, pessoal, que esse A aqui, esse B e esse C aqui que a gente está criando aqui agora, eles parecem variáveis globais, mas que eles são, na realidade, eles são propriedades de um outro objeto, tá? Eles são propriedades aqui, não tem como você criar uma variável assim que é totalmente dependente do sistema. Tanto o A e o B e o C aqui são, eles são propriedades de um objeto. A gente vai falar depois bastante sobre isso, tá? Então, beleza. Opa, aqui eu voltei aqui, né? Então tá aqui undefined. E a gente pode, né, detectar o tipo da variável usando o type of, conforme eu já mostrei para vocês. Eu posso criar uma variável com var ou com let, né? O let é mais comum. O let ele veio também com o ECMAScript de 2015, tá? 2015 que veio com let. Antes a gente só podia utilizar o var. Depois eu vou mostrar a diferença entre os dois, tá? Para vocês, tá? O primeiro tipo que a gente vai ver aqui, o tipo number.
A gente não tem aqui na linguagem um tipo inteiro e um tipo float. É tudo uma coisa só numérico. Existe o tipo number, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só. Let n é igual a 4. O type of desse cara aqui é number. E se depois eu fizer, por exemplo, n é igual, por exemplo, a 4.5, type of desse cara vai ser number ainda, tá? Então, assim, a gente só tem o number aqui, tá bom? Beleza? Então, né, a gente tem esse tipo numérico aqui. Uma coisa legal aqui, né, que, por exemplo, aqui nessa linguagem, se a gente fizer, por exemplo, 5 dividido por 0, na maioria das linguagens vai dar not a number, né? Vai dar um erro, né? Assim, um erro de divisão por 0, né? Aqui no JavaScript não, né? A gente aprendeu lá na matemática que, assim, quando a gente usa limites, né? E a gente divide, assim, qual é o limite de 5 dividido por 0? É infinito, né? E aqui, realmente, né? Ele mostra infinito, né? O resultado, tá? Um valor aqui simbolizando o infinito, tá? Mas se eu fizer, por exemplo, isso aqui, olha. Teste vezes 4, aí o resultado vai ser not a number. Not a number é um valor especial indicando que aconteceu um erro ali na minha operação matemática, né? É assim, uma operação matemática que resultou numa coisa que não é um número, é um erro que também a gente conhece de outras linguagens, né? Tudo que é linguagem tem esse not a number aqui. Esse infinity aqui que é uma coisa que é mais que eu não lembro de ter visto em outras linguagens, né? A maioria dá erro quando você divide por 0, né? Você tem aqui, né, uma APIzinha number, que você pode, por exemplo, pegar aqui, né, por exemplo, maior valor representado pela linguagem. Esse valor aqui, ele, assim, o number, você representa ele utilizando 64 bits, né, 8 bytes de informações. Ele equivale ao double que a gente tem na linguagem C, por exemplo, em Java, tá? É o double, né? 8 bytes de informações, então, assim, é um número bastante grande, certo? Aqui eu também tenho o mean value, né, que é o número mais próximo de zero suportado pela linguagem, é um número bem pequenininho aqui, tá? O número positivo, né, mais próximo de zero, é esse cara aqui, né, o mean value é isso, tá? Então, assim, a gente tem uma APIzinha, né, de number, né, assim, a linguagem é cheia de APIs, eu vou mostrar alguma delas aqui ao longo do curso, tá? Aqui o JavaScript, ele usa o padrão I3E 754, né, com a precisão dupla no caso, tá? Que é esse cara aqui, né, esse cara aqui. Então, assim, para representar um número inteiro, ele usa essa mantissa aqui, tá vendo, pessoal? Ele usa a mantissa, né, que é a fração da minha representação numérica aqui, para representar números inteiros. Porque tudo é tipo number, então tudo vai utilizar esse mesmo padrão aqui. Então, assim, qual é o maior valor inteiro que a minha linguagem suporta? 2 elevado a 53. Porque, na verdade, não é... Não, 2 elevado a 52, né? 52 bits, exatamente. 2 elevado a 52 bits, é. São 52 bits, 0 até 51, né? Isso mesmo. E assim, com esse padrão, acho que a maioria de vocês já conhece, né? A gente tem que ter cuidado com esses resíduos das operações binárias aqui, né? Então, por exemplo, se você for fazer aqui 0.1 mais 0.2, não é 0.3. Tem esse resíduo aqui que é decorrente das operações binárias, né? Assim, que são típicas desse padrão aqui, o I3E 754, né? Inclusive, se a gente for acessar aqui, por exemplo, o Python, fizer aqui, por exemplo, 0.1 mais 0.2, vai dar a mesma coisa, assim, não é uma coisa do JavaScript isso aqui, não. Isso aqui é uma coisa... Esse padrão aqui é utilizado por muitas linguagens, tá? Mas ele tem, assim, alguns resíduos aí, algumas operações. A IBM, durante um tempo, ela chegou a propor um novo padrão onde esse erro não acontecia, mas esse padrão era muito mais lento, né? Tinha muita desvantagem, era muito mais pesado em relação a esse padrão aqui I3S 754, então por isso que a maioria das linguagens usam, né, esse padrão aqui até hoje, tá? E aí é isso, né? Assim, os números inteiros são representados aqui pela mantissa.
Aqui eu botei 53 bits, né? É porque aqui está 52, ó, aqui está 52 bits, né? Mas realmente, olha só, aqui, né? Se eu fiz aqui number max safe integer aqui, ele vai dar o maior valor numérico que assim, isso aqui pode representar, né? E se eu tirar o log 2 dele, vai mostrar para mim o número assim, o número de campos do número binário, né? Assim, o número de posições que eu estou utilizando para representar, né, esse valor aqui, né? E aqui deu 53, então eu acho que a mantice aqui é 53 bits. Depois eu vou até ver que pode ser um erro aqui no meu slide aqui, tá? Ou então esse 52 aqui, na verdade, é essa caixinha aqui, né? Porque se for 0 até 52, é 53. Mas aqui tá 52 bits, né? Tá errado aqui, então. E a gente tem uma APIzinha aqui, a API Math, né? Que a gente pode fazer um monte de operações ali, matemáticas, né? Isso aí veio lá do Java, né, pessoal? O Java também tem essa APIzinha aí. Então vamos ver aqui, né? Tem esse math, ponto, várias coisas aqui. Se eu apertar Tab, ele vai mostrar para mim, né, as opções que eu tenho aqui. Por exemplo, a gente chegou a trabalhar, por exemplo, com o handle. Ele retorna um número aqui entre 0 e 1. Entre 0 e 1, mas o intervalo de 1 é aberto, é fechado. Não, é aberto, então nunca vai chegar em 1, né? Então tá aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho várias funções de cosseno, várias funções de trigonométricas, né? Seno, cosseno, arco, cosseno e tudo mais. Eu tenho funções logarítmicas. Eu tenho aqui valores, as propriedades, né? Por exemplo, isso aqui é o valor, né, lá que a gente usa nos logaritmos neperianos. Eu tenho aqui o valor de π, né? Tem aqui, por exemplo, a raiz de 2. Tem várias coisinhas aqui que a gente pode utilizar, né, aqui nos nossos códigos. E tem o random, eu tenho o for, né? Na primeira aula eu mostrei lá um código que usa o for e o random, né? O for, basicamente, ele vai pegar a parte inteira, né, de um dado valor. Então, por exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, math.for, e eu quiser, por exemplo, números randômicos entre 0 e 5, basta multiplicar esse cara aqui por 6. Esse cara aqui vai retornar um valor entre 0 e 5 para a gente, tá? 6 por quê? Porque esse cara aqui retorna um valor entre 0 e 0.9999, nunca chega igual a 1. Então, nesse caso, nunca vai ser igual a 6, e por isso esse cara aqui vai retornar um valor inteiro entre 0 e 5, tá? Esse cara aqui, ele pega a parte inteira do número, né? Tá? Só a parte inteira do número, ele não faz arredondamento não, ele pega a parte inteira do número e tá aí. É uma forma que a gente tem de pegar, né, números inteiros randômicos aqui na linguagem, tá? Enfim, tem várias coisas aqui, o main, max, né? Várias coisinhas aqui, por exemplo, math.max, aqui eu posso passar, por exemplo, vários valores, ele vai retornar aqui para mim um maior valor, uma coisa bem basiquinha, né? E tem várias coisinhas aqui, depois vocês dão uma passeada aqui na API para vocês conhecerem ela melhor. E a linguagem tem APIs para várias outras coisas também, tá? A gente tem ali para date, para string, tem um number, né, que está associado ao tipo. Então, a gente vai ver algumas dessas coisas aqui ao longo das aulas, tá? Vamos lá, pessoal. Tipo string. Aqui em JavaScript, as strings elas são imutáveis. Tá? Elas são imutáveis, quer dizer que as propriedades, os métodos associados ao objeto string, eles não alteram, né, o conteúdo da variável, né? Deixa eu mostrar isso na prática. Então, por exemplo, aqui, ó, let str é igual, por exemplo, o fun. Certo? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, str ponto e apertar tab, ele vai retornar para mim a APIzinha aqui do objeto, porque na verdade, aqui, pessoal, eu não tenho o tipo string exatamente, eu tenho um objeto,
Você vê que na verdade é um objeto que tem uma série de propriedades aqui, olha. Aqui eu posso usar, né, o split, posso usar o to lowercase para converter todo mundo para minúsculo. Então, por exemplo, aqui, né, o fã, ela tinha sido declarada tudo com maiúsculo, aqui vou converter ela para minúsculo, tá vendo? Mas esse cara aqui, ele você vê que esse R está maiúsculo ainda, olha só. Quer dizer que esse cara aqui, ele não muda. O que acontece é que essa função aqui, esse método vai retornar para você, né, o resultado, né, um dado resultado aqui. Mas esse resultado, isso aqui não muda, essa operação não muda a string original. É por isso que a gente diz que a string ela é imutável. Se a gente quiser mudar esse cara, vou ter que fazer assim, uma nova atribuição. Aí sim a str vai passar a ser minúsculo, tá? Mas isso é como outras linguagens, né? O Java também é assim. O Python também é assim, né? Isso aqui é comum a outras linguagens, essa questão da imutabilidade, certo? Tá? Então, vamos brincar aqui um pouquinho, pessoal. Aqui com a nossa APIzinha aqui. Vamos ver o que a gente pode, né, pesquisar aqui. Por exemplo, o replace, por exemplo. O replace. Eu posso substituir, por exemplo, o nosso u por i. E aí vai virar ifan, né? Opa! Não? Str. Não, desculpa, replace. Aqui eu passei só um parâmetro, né? Desculpa. Vou dar. Aqui tem que passar 1, 2, né? Eu acho que é isso, pessoal. Tá aí, desculpa. Então tá aqui, substituir nosso ur por i, aí virou ifan. Nosso ifan aqui do Amazonas. Eu tenho aqui, por exemplo, o to lowercase vai converter para minúsculo, o to uppercase vai converter para maiúsculo, certo? Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, olha só. Posso fazer isso aqui também, pessoal, olha só, o fã, né? E aqui, por exemplo, acessar, aqui eu vou ter acesso à minha API também. Por exemplo, aqui eu posso botar, por exemplo, o trim, trim aqui? Para tirar, né, os caracteres de espaço, né? O trim é isso, né? Ele vai tirar caractere de espaço no começo e no final aqui da string, tá? Eu posso também fazer isso aqui, olha só. 1,2,3,4,5,6. E aqui eu posso usar o split para converter esse cara aqui num array, né? Considerando como separador aqui a vírgula, por exemplo. E aqui vai retornar para mim um array, né? Ó, um array com todos esses elementos aqui, onde ele considerou a vírgula para ele poder identificar a separação entre os elementos aqui, certo? Então isso aí, né, é o split. Vamos botar aqui, str, ponto. O que mais que a gente pode ver aqui? O includes, ele vai verificar se a minha string ela possui um dado caractere, uma dada substring, tá? Então, por exemplo, eu vou verificar aqui, por exemplo, se o meu cara aqui, uma string tem, por exemplo, o valor, o caractere u, vai dar true, porque é o fã. Mas, por exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, p, vai dar false, né? Então, includes é para isso. Dá para a gente checar substrings. Enfim, tem várias coisinhas aqui que a gente pode usar, né? Substring ele vai retornar um pedaço da string, vai retornar um pedaço da string. Então, por exemplo, se eu botar aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Então, por exemplo, tá o fã lá, né? Se eu botar, por exemplo, 0,1, ele vai retornar entre os caracteres entre 0 e 1 menos 1, porque ele não conta esse cara aqui, né? Ele não vai retornar o caractere 1, né? Sempre esse cara aqui é a primeira posição, isso aqui é a posição, né, menos 1. Né? Então, se eu botar aqui 2, ele vai retornar os elementos entre 0 e 1. Se eu botar, né, por aí vai, né? Se eu botar, por exemplo, aqui 3, ele vai retornar só os 3 em diante, né? Tá? Os 3 em diante, porque aqui por padrão é o tamanho final da string, certo? Tá? Bem, pessoal, então, depois vocês saem brincando aí com a APIzinha aí. A API mais legal é a API dos arrays, tá? A API de array é importante da gente ver. Esse cara aqui vai calcular para você o tamanho da string, né? Isso aqui é muito utilizado para for, certo?
Em array a gente vai ver assim, várias coisas aí do array, tem várias coisas legais aí, o map, né, o filter, o for each, o redoes, tem várias coisas legais aí pra gente ver no array, mas assim, de string tem só coisas mais básicas aqui, né? Então tá aí. Tá aqui falando aqui dos métodos. Beleza? Já falamos aqui desse cara. Aí vamos lá para um outro tipo, que é os valores booleanos. Né? O valor booleano, assim, um tipo muito básico, né? Assim, tá aqui os operadores lógicos que a gente utiliza, né? O E é esse cara aqui, dois E comerciais, o esse cara aqui, igual na linguagem C, né? E outras que a gente já conhece. Aqui, operadores de equalidade, né? A gente tem esses quatro tipos aqui, pessoal. Esses quatro tipos aqui. Quem é que conhece, pessoal, por exemplo, esse cara aqui, três iguais? Assim, isso é comum para vocês? Conhecer esses três iguais aqui? Quem conhece? Vocês conhecem, né? Tá. Tem no Python também, né, Francisco? Beleza, beleza. Então, assim, aqui a ideia é que o três iguais, ele faz uma comparação considerando o tipo da variável. Então, por exemplo, aqui, olha, voltando aqui. Ctrl L para limpar. Se eu fizer, por exemplo, aqui, olha, 5, ele é igual a 5, vai dar true. Por quê? Porque igual ele não considera o tipo, ele ignora o tipo, tá? Aqui no caso ele vai dar true porque ele ignora o tipo, mas se eu for fazer, por exemplo, esse 3 igual aqui, ele vai dizer que é falso, porque o tipo da variável, da primeira variável é diferente do tipo da segunda, tá? Isso aqui é o que a gente chama de estritamente igual, né? Para comparar com esse cara aqui, com 3 iguais, eu estou perguntando se era estritamente igual, tá? É uma comparação estrita, né? Certo? Então, assim, mesma coisa diferente, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, por exemplo, aqui, olha, 5 diferente de 5 vai dar falso, por quê? Porque nada deles são iguais, porque eu não estou fazendo comparação estrita, né? Mas se eu for fazer aqui agora com 3, ele já vai dar diferente, né? A diferença aqui vai dar realmente true, né? Porque ele, de fato esse cara aqui, quando eu faço comparação estrita, é diferente desse cara aqui, tá? Então a gente tem essa diferença aí, que não é comum a várias linguagens, mas enfim, é uma opção que a gente tem aqui. É por isso que a gente costuma utilizar sempre o 3 igual, né, pessoal? A gente está programando, a gente dificilmente usa o igual, a gente usa sempre os 3 iguais, tá? O tempo todo, certo? Eu, quando estou programando, dificilmente uso dois iguais aqui, eu sempre estou usando os 3 iguais. Então, beleza. Ok, já falei desse cara aqui, da comparação estrita, né? Tá? Aí, assim, aqui na linguagem JavaScript, a gente tem os valores false, né? Que são aqueles valores que não são falsos, né? Não é o false aqui, o booleano. Aqui o booleano, né? A gente tem o false aqui, e a gente tem o true. São dois valores possíveis para os caras do tipo... certo? Então, assim, esse cara aqui, o true aqui no caso, o valor dele, né? O tipo dele é booleano. Mas eu também tenho valores que podem ser falsos ou verdadeiros associados a outros tipos numéricos, né? É o que a gente chama de false ou truth, né? Então, por exemplo, a string vazia, ela é falso, o zero é falso, not a number é falso, null, que a gente vai ver depois, é falso. Aqui a gente pode ver, por exemplo, qual é o valor booleano de um dado, assim, de coisas assim, por exemplo, utilizando a dupla negação. Se eu fizer assim, por exemplo, dupla negação de uma string vazia, como eu estou negando duas vezes, quando eu nego duas vezes, quando eu faço a negação da negação, ele vira uma afirmação. Aí esse cara aqui revela o valor, né? Se esse cara aqui é true ou falso. Então, é só, exclamação, exclamação de zero, né? Esse cara aqui é falso também, undefined é falso.
o null é falso. Vê que é estranho, né? Eu tenho undefined e tenho null, né? Uma coisa que é muito típica da linguagem JavaScript, né? O undefined eu não lembro de ter visto em outra linguagem, não. O undefined, ele é assim, quando o valor não existe, né? Quando o valor não existe, né? É o undefined. O null está mais associado a um valor vazio, né? É uma coisa vazia. Tem essa diferença semântica entre os dois, né? Que mais que eu tenho aqui? O not a number, né? Vê que eu consigo colocar not a number assim de boa aqui na linguagem, tá? E é claro, né, o próprio falso também vai ser falso, né? Eu espero, né? A pessoa se fosse diferente, a pessoa se fosse true aqui, tá? Tem algumas coisas aqui que, assim, na intuição seria falso, mas não é. Por exemplo, um array vazio, ele é true aqui, né? Um array vazio é true. Um objeto vazio, ele é true também, tá? Então, assim, às vezes a gente cai na pegadinha de achar que essas coisas seriam falsas, porque, por exemplo, string vazia, ela é, né, falso, mas um array vazio, um objeto vazio, um objeto sem propriedades, eles são true, tá? Beleza? E aí, pessoal, o que mais tem na internet é pegadinha com JavaScript, tá? Assim, a pegadinha, né? Piada com JavaScript, né? Por exemplo, aqui, né? O cara comparou, né? Tá, 0 é igual a 0. Aí deu true. 0 é igual a array vazio. Deu true. Então, se isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso, então na string vazia com array vazia vai dar true também. Mas aí dá false. Né? JavaScript é cheio de coisas assim, pessoal. Essa semana mesmo eu descobri um outro aí. Mas aqui eu coloquei vários, olha só. Várias coisinhas que não fazem muito sentido na linguagem, olha só. Por exemplo, olha só, qual é o tipo, o type of de not a number? Number. Quer dizer, o tipo numérico de não é um número, é um número. Né? 0.5 mais 0.6 dá 0.5 mais 0.1 dá 0.6. Mas isso aqui, olha, se eu for comparar, vai dar falso aqui, ó. Né? Que mais aqui? Ó, soma de dois arrays dá vazio. Soma de objeto com array dá zero. True mais true mais true dá 3, né? True menos true dá zero, tá vendo? Tem essas bizarrices assim. E assim, pessoal, alguém consegue imaginar por que que isso aqui dá banana? Alguém consegue imaginar? Pra mim, vamos lá ver se alguém descobre aí. Por que que isso aqui dá banana, pessoal? Assim, ele pegou isso aqui e depois usou o to lowercase. Por que que deu banana aqui? É isso mesmo, not a number. Not a number, exatamente. Ele fez aqui, né? B mais A, aí deu o A aqui. Aí aqui tem uma operação legal, né? Assim, ele fez mais com A aqui, né? Deu uma operação legal, isso aqui deu not a number. Né? Aí depois somou com A. Então, assim, aqui é B, A, not a number, A. Aí deu banana. Coisas que a linguagem aqui faz para você, né? O length aqui no caso, por exemplo, que é uma propriedade de string, dá 9 aqui, né? Tem essas bizarrices assim. E essa semana eu vi outra aqui, olha só. Aqui, né? Por exemplo, parse int de, por exemplo, 0.5 dá 0, né? Isso aqui vai dar 0, beleza. Mas se botar, por exemplo, aqui vários, vai dar 5, olha só. O parse int é uma função que converte para inteiro. Ele converte para inteiro, tá vendo? Aí dá 5 aqui. E aí, assim, a explicação que eu vi é que esse cara aqui na linguagem, ele é igual a isso aqui. Por exemplo, 5 elevado a menos 6, uma coisa assim. E assim, para a linguagem, menos 7, né? Sei lá. Para a linguagem, né, ele acha que isso aqui é uma string, aí ele converte a string para o inteiro, aí no caso ele vai considerar só o primeiro valor aqui. Ele tem essas bizarrices assim, tá? Na linguagem, tá? Mas tudo que é linguagem tem suas bizarrices, tá, pessoal? Claro que JavaScript ele exagera um pouquinho. Tá aqui nosso agradecimento pro Brenda Ike por ter inventado aqui a linguagem bizarra. Mas enfim, né, é uma linguagem que, assim, para mim tem sido bastante útil conhecer ela e eu gosto bastante de trabalhar com JavaScript, tá?
Eu confesso o seguinte, eu gosto muito mais de trabalhar com JavaScript, que antes eu trabalhava muito com PHP. E Python, né? Sempre trabalhei muito com Python, mas para mim, assim, JavaScript eu gosto muito mais, assim, o prazer de trabalhar com JavaScript é muito maior do que trabalhar com essas outras linguagens aí, tá? Apesar dessas bizarrices aqui, né? Nós temos aqui avaliações de curto-circuito, né? Que isso é interessante a gente saber. Aqui, por exemplo, aqui na linguagem, né? Por exemplo, quando eu for avaliar isso aqui, A e B, ele não vai avaliar o B caso o A seja falso. Por quê? Porque quando eu faço falso e alguma coisa, sempre é falso. Não adianta eu avaliar o B, não importa se o B vai ser falso ou verdadeiro. Se o A já é falso, não precisa avaliar o B, porque a expressão toda já é falsa. Tá? Mesma coisa que com o ou, né? Se o A for verdadeiro, eu não preciso avaliar o B, porque a expressão toda já é verdadeira. Porque quando tem verdadeiro ou alguma coisa, isso já é verdadeiro, certo? Isso aqui, pessoal, é legal a gente falar porque assim é muito comum a gente ver isso aqui, olha, principalmente em React. Tá, por exemplo, aqui, olha, a gente condicionar a execução de uma função, né, a uma primeira função. Aqui quando eu faço assim, primeira função e segunda função, essa função aqui só vai ser executada se o valor retornado por esse cara aqui for verdadeiro, ou então alguma coisa truth, né, como um valor numérico e tudo mais, né? Um valor numérico diferente de zero no caso, tá? Tá, isso aqui é legal a gente conhecer porque assim, alguns programadores abusam desse recurso aqui, tá? Abusam no bom sentido que isso aqui é uma coisa que é bastante utilizada mesmo na linguagem, tá? É comum usar. Nós temos ali condicionais. Aqui eu vou passar por várias coisas que vocês já conhecem, mas só para mostrar a cara para vocês verem, né, que já verem como é que é aqui o uso da linguagem para essas várias, os condicionais, para os loops e tudo mais, né? Então nós temos o if e else convencionais, a gente não tem o else if que tem no PHP, o elif que tem no Python, não tem nada disso. Aqui não tem o elif nem o else if, tá? Nós temos operadores ternários, que você já conhece, né? Que se isso aqui for verdadeiro, então isso aqui vai ser executado, senão o que vai ser executado vai ser isso aqui. Aqui tem algum exemplo, né, em relação a isso. Nós temos switch case, certo? Switch case. Nós temos o for, né, que eu já mostrei em aulas anteriores. Nós temos o while. Nós temos o do while também. Né? Tudo isso aí a gente tem na linguagem, né? Que isso aí veio lá do Java, certo? Que veio do C. E aí, olha só, isso aqui eu estou mostrando para vocês, esse document.write, que não é uma coisa muito comum de ser utilizado hoje em dia, né? O write, ele é uma coisa que é mais antiga, mas eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque vocês vão usar isso aqui para um exercício que eu vou mostrar posteriormente aqui, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui, né? Document.write, ele vai escrever uma coisa aqui, por exemplo, esse comando que eu dei de manhã cedo, olha só, na aula de manhã, né? Ele vai mudar isso aqui e vai dizer que o conteúdo do document no caso é o body aqui da minha página, o conteúdo dele vai ser o fun. Então, se eu quiser escrever na minha página utilizando JavaScript, eu posso utilizar esse document.write aqui, tá? E a gente vai utilizar isso no exercício que vai vir daqui a pouco. E nós temos aqui os comentários, né? Que é o barra barra, né? Que também veio lá do C, do Java. Nós temos o barra asterisco, o asterisco barra. Isso aqui comentário de uma linha só, isso aqui comentário de várias linhas, tá? Certo? E aí, como exercício, pessoal, eu vou pedir isso aqui, olha só. Para vocês implementarem usando JavaScript a tabela aqui de multiplicação, certo? Então, assim, usando dois loops alinhados, né? Por exemplo, dois for alinhados, aqui no caso, for é de longe, né? O mais propício para a gente utilizar aqui. A gente vai utilizar dois for alinhados, o for mais externo eu vou utilizar para escrever, né, as várias tabelas, e o for mais interno eu vou utilizar para calcular cada linha dessas tabelas aqui, tá? E aí vocês vão utilizar o flexbox para colocar um do lado do outro, certo? Vamos usar o flexbox para colocar um do lado do outro.
E aqui eu estou utilizando o wrap, né? O wrap ali, para que fique um do lado do outro, e aí quando chega aqui, quando você vem aqui, né? Aqui não cabe mais aqui à direita, porque o browser eu encurtei, né? Ficou com uma largura menor, e por isso as demais tabelas foram colocadas aqui de baixo, tá? Então vocês usem aí, né, o Flexbox para, né, colocar, né, dispor os elementos dessa forma aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Aí, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai ver aqui tipo objeto, e vamos ver aqui uma parte bem importante do curso, que é o tipo, é um array também, mas as funções, tá? Funções aqui é bem importante na linguagem, tá? Você viu que a função, na verdade, é um objeto também, tá vendo? Eu consigo definir uma função aqui, depois eu consigo definir uma propriedade para a função. Coisa bizarra isso aqui, né? Mas a gente vai ver isso aqui na próxima aula, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não faz sentido, né, Felipe? Muita coisa ali não faz sentido ali naquele slide lá do Brandon Eich, né? O sentido é o agradecimento lá para ele ali, tá? Então, beleza, pessoal. A gente se vê aí na próxima segunda-feira, então. Onde a gente vai falar de coisas mais avançadas que hoje, tá? Hoje a gente mostrou só coisas básicas ali. E aí, aguardo vocês todos na segunda-feira. Pode falar, Felipe. Pode falar. Não, Felipe, assim, isso aí, assim, como a gente não dispõe hoje em dia, né, dos equipamentos da UFAM, é claro que eu tenho que entender situações assim, tá? Então beleza, tá? Tá. Manda uma mensagem para mim no particular lá no Telegram, a gente discute isso aí direitinho, mas, assim, isso aí é uma coisa que a gente tem que tolerar, porque, assim, a gente tá, né? Eu também aqui, de vez em quando tem problema aqui em casa também, tá? Tá. É. É, imagino, imagino. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, olha só, na verdade sim, eu posso estender o prazo para o teu caso em particular, mas lembrando o seguinte, assim, é, assim, a gente estende o prazo, mas a coisa que não pode mesmo, de forma nenhuma, é, por exemplo, chegar lá no final do período e aí você upar tudo lá no final do período, isso aí não pode, tá? Porque, né, para mim isso fica estranho, tá? Mas assim, no teu caso a gente pode estender o prazo sim, tá? Tá bom? Converse comigo lá no particular, no Telegram. Então, beleza, pessoal. Se ninguém tem mais dúvidas, é, pode falar. Tem sim. Tem sim. Vou passar para você aqui. Tem sim. Calma aí, deixa eu acessar aqui. Valeu, valeu, Francisco. Não, eu posto aqui e posso postar lá depois também. É, é só lembrar aqui onde que acessa. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Ah, acho que é esse cara aqui, ó. Só acessar aí, tá bom? Valeu, Felipe. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Ótima tarde também. Tchau, tchau.
Valeu, Felipe. Um abraço, cara.